Antes de orar, eu quero que você desacelere por um instante. Respire fundo, aquiete seus pensamentos e permita que a palavra de Deus fale diretamente ao seu coração agora. Em meio a tantas vozes, pressões e ruídos do dia a dia, existe um lugar silencioso dentro de você onde Deus deseja tocar. É nesse lugar que tudo começa. A vida cristã não é sustentada apenas por palavras bonitas ou gestos exteriores. Ela é construída a partir da postura interior do coração. A sua atitude revela quem governa você por dentro. Deus não observa apenas o que você faz, Ele vê por que você faz. Duas pessoas podem agir da mesma forma externamente, mas o Senhor conhece as intenções ocultas, os pensamentos não ditos e as motivações invisíveis. Uma atitude segundo o coração de Deus não se manifesta apenas dentro da igreja ou quando alguém está olhando. Ela se revela quando ninguém vê. Ela aparece nos seus pensamentos, nas suas decisões, na forma como você reage quando algo não sai como esperado. Ser separado para Deus significa viver de maneira diferente, não para se exibir, mas para refletir a luz de Cristo em todos os ambientes da sua vida. Deus não te salvou para que você se misture com os padrões deste mundo. Ele te chamou para ser luz. A palavra nos lembra que somos chamados à santidade, não como peso, mas como um convite de amor. Santidade não é perfeição, é entrega. É escolher o caminho de Deus mesmo quando sua carne quer seguir outro rumo. Hoje, o Senhor está te chamando para alinhar o seu coração com o dele, para permitir que ele ajuste sua atitude, purifique suas intenções e fortaleça sua fé. Porque quando o coração está no lugar certo, toda a vida começa a se transformar. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé e concordância com Deus. Isso ajuda a espalhar essa oração para mais pessoas. A sua atitude tem um poder maior do que você imagina. Ela pode transformar um dia comum em um campo de crescimento espiritual, ou pode destruir momentos que Deus estava usando para te amadurecer. Uma atitude desalinhada não muda apenas o ambiente ao seu redor. Ela começa a enfraquecer seu interior, sua fé e sua sensibilidade espiritual. Existem situações em que Deus não muda as circunstâncias imediatamente porque Ele está trabalhando primeiro em você. Muitas vezes, o que parece atraso é, na verdade, um processo. Uma má atitude pode transformar serviço em reclamação, correção em ofensa e bênção em orgulho. Mas uma atitude guiada pelo Espírito mantém você firme mesmo quando a vida aperta. Talvez hoje você esteja sendo mal interpretado, ignorado ou até tratado de forma injusta. Deus vê tudo. Ele não é indiferente às suas lutas silenciosas. Quando você escolhe responder com fé, mesmo sentindo dor, sua atitude se torna um ato de adoração. Você mostra que confia mais em Deus do que nas circunstâncias. O Senhor se importa com a forma como você vive todos os dias, não apenas nos momentos espirituais. Ele observa como você reage quando ninguém reconhece seu esforço, quando suas orações parecem não ter resposta imediata, quando o caminho parece pesado demais. É nesses momentos que sua atitude revela se seu coração está firmado em Deus ou nas expectativas humanas. Quando você decide agradar ao Senhor acima de tudo, sua força não vem das pessoas, vem do céu. Seu valor não é definido por aplausos, mas pela fidelidade. E mesmo quando ninguém vê, Deus está registrando cada escolha feita com um coração sincero. Hoje, o Espírito Santo te convida a ajustar sua postura interior, a escolher confiança em vez de murmuração, fé em vez de ansiedade, obediência em vez de desistência, porque uma atitude alinhada com Deus sustenta você em qualquer estação da vida. Se você decide hoje escolher uma atitude de fé,
escreva "Glória a Deus" nos comentários e compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir isso. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas Deus observa a forma como você lida com suas responsabilidades diárias. Não existe separação entre vida espiritual e vida prática diante do Senhor. Aquilo que você faz de segunda a domingo também é espiritual. O seu trabalho, seus compromissos e até as tarefas mais simples carregam valor eterno quando são feitas com um coração voltado para Deus. Mesmo quando ninguém reconhece seu esforço, mesmo quando você sente que está dando mais do que recebe, Deus vê. Ele não ignora a sua dedicação silenciosa. Quando você trabalha com excelência, não está apenas cumprindo uma obrigação, está servindo ao próprio Cristo. Isso muda completamente a forma como você encara cada desafio. Há dias em que você se sente cansado, injustiçado ou desmotivado. Há momentos em que parece que seu esforço não faz diferença. Mas quando sua atitude é agradar a Deus, até o menor gesto se torna adoração. O céu registra o que a terra ignora. O Senhor quer libertar você da necessidade de aprovação humana. Pessoas são instáveis. Hoje aplaudem, amanhã esquecem. Mas Deus é fiel. Sua recompensa não depende do reconhecimento dos outros. Ela vem do Senhor. Quando você vive para agradá-lo, sua identidade não é abalada pela opinião das pessoas. Deus está te chamando para mudar a lente com a qual você vê sua rotina. O que antes parecia pesado começa a ganhar propósito. O que antes parecia invisível se torna significativo. Porque quando você trabalha com o coração certo, sua atitude glorifica a Deus e fortalece sua fé. Hoje, entregue suas responsabilidades nas mãos do Senhor. Peça para Ele renovar sua motivação, sua força e sua alegria. Deus transforma ambientes quando encontra corações dispostos. Se você crê que Deus vê seu esforço, mesmo quando ninguém vê, escreva "Deus é fiel" nos comentários e permaneça firme. Muitas pessoas usam a fé como um slogan, mas Deus te chama para viver uma fé profunda e real. Existe uma diferença entre confiar em si mesmo e depender completamente de Cristo. A verdadeira força espiritual não nasce da autoconfiança, ela nasce da dependência. Quando a palavra diz que tudo pode naquele que fortalece, ela não está falando de conforto ou facilidade. Está falando de resistência, perseverança e fidelidade, mesmo quando o cenário é adverso. Deus te fortalece não apenas para vencer, mas para permanecer firme quando não há respostas imediatas. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase de escassez, pressão ou incerteza. Mesmo assim, Deus está sustentando você. A força que vem do Senhor não elimina as lutas, mas te capacita a atravessá-las sem perder a fé. É essa força que mantém sua atitude alinhada mesmo quando o coração quer desistir. Quando você entende que sua suficiência vem de Cristo, você para de viver refém das circunstâncias. Seu humor não depende mais do que acontece fora, mas do que Deus está construindo dentro de você. A dependência gera paz. A dependência gera estabilidade. A dependência gera maturidade espiritual. Hoje, o Senhor te convida a soltar o controle, a parar de tentar carregar tudo sozinho, a reconhecer que você precisa dele para cada passo. Não é fraqueza depender de Deus, é sabedoria. É nesse lugar de entrega que sua atitude se fortalece e sua fé se aprofunda. Se você escolhe depender de Deus acima de tudo, escreva "Eu confio em Ti, Senhor", nos comentários como uma declaração de fé. Quando o coração pertence verdadeiramente a Jesus, isso se torna visível na forma como você trata as pessoas. A espiritualidade não é medida apenas pelo quanto você ora, mas pelo quanto você ama. O amor é o termômetro da maturidade espiritual.
Ele aparece na paciência, na compaixão e na disposição de servir, mesmo quando não é fácil. Jesus não viveu para ser admirado, ele viveu para obedecer ao Pai e cuidar de pessoas. Muitas vezes, servir significa amar quem não reconhece, ajudar quem não retribui e permanecer fiel, mesmo quando é mal compreendido. É nesse ponto que sua atitude começa a se parecer com a de Cristo. Talvez hoje Deus esteja te chamando para agir com graça onde você queria agir com dureza, para escolher o silêncio onde você queria se defender, para oferecer perdão onde ainda existe dor. Essas escolhas não são naturais, elas são espirituais. Elas nascem quando o Espírito Santo governa seu interior. Uma atitude parecida com a de Jesus não vem da personalidade, vem da transformação. Deus trabalha em você ao longo do tempo, moldando seu caráter, quebrando o orgulho e ensinando você a colocar os outros acima de si mesmo. Isso não te diminui, isso te torna mais parecido com Cristo. Hoje, o Senhor te convida a examinar suas atitudes nos relacionamentos. A forma como você reage, fala e serve revela quem está no centro do seu coração. Quando Jesus ocupa esse lugar, o amor se torna um estilo de vida, não uma exceção. Se você deseja amar como Jesus ama, escreva "Quero viver o amor de Cristo" nos comentários e permita que Deus trabalhe no seu coração. A sua atitude não permanece escondida por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, ela se manifesta através das suas palavras. O que sai da sua boca revela o que está sendo cultivado no seu interior. Quando o coração está cansado, ferido ou sobrecarregado, isso aparece na forma como você responde, reage e fala sobre os outros. Deus se importa profundamente com suas palavras. Não apenas com o que você diz em público, mas com o que você fala quando está cansado, frustrado ou emocionalmente pressionado. Palavras podem curar ou ferir, construir ou destruir, aproximar ou afastar. Por isso, uma atitude guiada pelo Espírito escolhe falar vida, mesmo quando seria mais fácil reagir com dureza. Talvez você tenha falado coisas que não gostaria de ter dito. Talvez suas palavras tenham saído antes do seu coração ser tratado. Hoje, Deus não te acusa. Ele te convida a um realinhamento. Ele deseja colocar um novo tom na sua voz, um novo espírito nas suas respostas e uma nova intenção nas suas conversas. Uma atitude piedosa escolhe paciência em vez de impulsividade, humildade em vez de orgulho e mansidão em vez de agressividade. Isso não significa fraqueza, significa domínio próprio. É o Espírito Santo moldando você por dentro para que suas palavras reflitam o caráter de Cristo. Hoje, peça ao Senhor para guardar sua boca, purificar suas intenções e alinhar suas palavras com o céu. Quando Deus transforma o coração, Ele também transforma a linguagem. Se você deseja que suas palavras sejam um instrumento de vida, escreva "Que minhas palavras glorifiquem a Deus" nos comentários e concorde com essa oração. Você não consegue manter uma atitude segundo o coração de Deus sem uma vida de oração. Quando a oração se enfraquece, o coração começa a se inclinar para a carne sem perceber. Aos poucos, a paciência diminui, a ansiedade aumenta e o peso emocional se torna maior do que deveria. A oração não é um detalhe da vida cristã, ela é a base que sustenta tudo. Orar não significa se afastar da rotina para viver isolado do mundo. Orar é permanecer conectado a Deus enquanto você vive. É voltar-se para Ele ao longo do dia, levando suas lutas, tentações, decisões e pensamentos. A oração mantém o coração sensível e a mente alinhada com a vontade do Senhor. Talvez você tenha percebido que anda reagindo mais do que orando, que anda carregando preocupações que Deus nunca te pediu para carregar sozinho. Hoje, o Espírito Santo te chama de volta para o lugar da dependência, não para te condenar, mas para te restaurar.
Quando você ora, Deus trabalha em você antes de agir ao seu redor. Ele ajusta sua visão, fortalece sua fé e muda sua forma de responder às situações. A oração não muda apenas circunstâncias, ela muda atitudes. Ela te ensina a reagir com fé em vez de emoção, com confiança em vez de medo. Hoje, decida renovar seu compromisso com a oração. Mesmo que sejam poucos minutos, faça desse tempo um encontro real com Deus. É nesse lugar que sua atitude é protegida e sua fé é fortalecida. Se você decide hoje priorizar a oração, escreva "Eu escolho buscar a Deus" nos comentários como um compromisso diante do Senhor. Existe um lugar dentro de você onde as atitudes são formadas. Um lugar que ninguém vê, mas que Deus conhece perfeitamente. É ali que nascem os pensamentos, os sentimentos e as decisões que moldam sua vida. Por isso, uma oração verdadeira não pede apenas mudanças externas. Ela convida Deus a trabalhar nas áreas ocultas do coração. Talvez existam atitudes que você nem percebe mais, mas que têm afetado sua paz, seus relacionamentos e sua caminhada com Deus. Pequenas reclamações, comparações silenciosas, insatisfações escondidas. Deus não expõe para te envergonhar, Ele revela para curar. Quando você permite que Ele examine seu coração, começa um processo de restauração profunda. Deus deseja alinhar seus desejos com os dele, renovar sua mente, purificar suas intenções e fortalecer seu caráter. Isso exige entrega. Exige reconhecer que você precisa ser moldado. Uma atitude piedosa nasce quando você escolhe obediência mesmo quando seus sentimentos lutam contra isso. Hoje, o Senhor te chama para uma rendição sincera, para dizer: Deus trabalha em mim. Não apenas no que as pessoas veem, mas no que está escondido. É nesse lugar secreto que o Espírito Santo transforma atitudes e gera maturidade espiritual. Permita que Deus te conduza por caminhos eternos, caminhos de verdade, de cura e de crescimento. Quando Ele governa o interior, o exterior começa a refletir sua presença. Se você permite que Deus examine seu coração, escreva: Senhor, transforma meu interior nos comentários e ore comigo. Um dos maiores testes da sua atitude acontece quando você é ferido. É fácil falar de amor quando tudo está bem, mas é no confronto com a dor que o coração revela quem está no controle. O perdão não é natural, ele é espiritual. Ele nasce quando você decide obedecer a Deus, mesmo quando seus sentimentos pedem vingança, distância ou endurecimento. Talvez hoje exista alguém que te machucou profundamente. Talvez palavras, atitudes ou rejeições tenham deixado marcas que você tenta esconder. Deus não ignora sua dor, mas Ele te convida a não viver prisioneiro dela. O perdão não justifica o erro do outro, mas liberta o seu coração do peso que ele nunca foi criado para carregar. A humildade também é parte essencial de uma atitude segundo Cristo. Reconhecer erros, pedir perdão, servir sem esperar retorno e descer do lugar do orgulho exige força espiritual. Jesus escolheu o caminho da humildade. Ele lavou pés, tocou feridos e se colocou no último lugar para ensinar o verdadeiro significado do amor. Hoje, Deus te chama para soltar aquilo que tem endurecido seu coração, para deixar o orgulho, a mágoa e o ressentimento nas mãos dele. Quando você perdoa, algo poderoso acontece. Sua atitude se alinha com o céu e sua alma encontra descanso. Escolher perdoar é escolher parecer com Jesus. É permitir que Deus cure o que ninguém mais conseguiu tocar. O Senhor deseja te libertar hoje, não apenas das feridas do passado, mas das correntes emocionais que tentam roubar sua paz. Se você decide liberar perdão hoje, escreva "Eu escolho perdoar" nos comentários como um passo de fé e obediência. Agora,
Entregue tudo ao Senhor. Cada pensamento, cada atitude, cada área do seu coração que precisa ser transformada. Deus não está interessado apenas em mudar o que você faz. Ele deseja transformar quem você é. Quando o Espírito Santo governa o interior, a mudança exterior acontece de forma natural. Peça ao Senhor para moldar sua vida à imagem de Cristo, para gerar em você um coração humilde, obediente e cheio de amor. Uma atitude que glorifica a Deus não nasce do esforço humano. Ela nasce da ação divina em um coração rendido. Deus está trabalhando em você, mesmo quando você não percebe. Hoje, escolha viver de forma intencional, não guiado pelo orgulho, pela comparação ou pela busca de reconhecimento, mas pelo desejo sincero de agradar ao Senhor, que suas escolhas reflitam Jesus, que suas palavras transmitam vida e que suas atitudes apontem para o céu. Que o Espírito Santo encha você de tal maneira que o fruto dele seja visível na sua casa, no seu trabalho e nos seus relacionamentos. Que sua vida seja um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. Ele não terminou a obra, ele continua te moldando dia após dia. Receba essa oração como um ato de fé. Creia que Deus está alinhando seu coração, fortalecendo sua mente e renovando sua esperança. Em nome de Jesus, que sua atitude se pareça cada vez mais com a de Cristo. Se essa oração falou profundamente com você, escreva amém nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.